você que chegou aqui no canal mais saudável do Brasil. E hoje eu vou te explicar quais são as 5 coisas que podem estar acabando com a sua estratégia de perda de gordura localizada e fazendo com que você fique com a barriga inchada ou que você ganhe gordura em algumas áreas específicas do seu corpo. Como eu sei que ninguém quer isso, quer ter uma vida mais saudável, atingindo seus objetivos, então eu quero que você fique super atenta a esse vídeo. Eu sei que perder gordura localizada não é fácil. Basicamente, você precisa ter mais atenção, mais dedicação, porque é natural que você perca mais peso no início e depois sinta que seu corpo está absorvendo gordura em algumas partes específicas. Eu costumo dizer que é o último dos moicanos para você perder de fato a gordura localizada, mas é necessário, até porque essa gordura também não é benéfica para a saúde. As pessoas tendem a associar muito ela somente à estética, mas não é bem assim. Existem muitas pessoas que são falsas, magras, que têm um percentual de gordura que não é tão alto, mas tem muita gordura localizada, ou que não tem muito peso, mas tem basicamente a composição somente de gordura subcutânea, e isso também afeta a saúde. Muitas pessoas são magras e têm colesterol alto, ou seja, não significa que somente aquela pessoa que precisa emagrecer 20, 30 quilos precisa melhorar a sua saúde. A inflamação vai estar acontecendo se você tem uma composição basicamente de gordura no seu corpo. E eu adoro falar para você todas as estratégias que você pode utilizar para poder acabar com isso, ou seja, tem uma playlist incrível de vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto. Eu aconselho que depois você confira, faça um verdadeiro Nutriflix, como muita gente faz aqui, assista ao máximo os vídeos e também faça a sua inscrição ativando as notificações, porque sempre tem vídeo novo aqui no canal, praticamente todos os dias, e eu quero que você aproveite ao máximo tudo que eu tenho para ensinar. A primeira coisa que faz com que muita gente tenha dificuldade de perder gordura localizada ou até conseguir emagrecer, mas ganhe essa gordura localizada, é fazer uma estratégia muito restritiva de uma hora para outra, assim, sabe? Quer cortar tudo, sai querendo comer 500 calorias. Gente, 500 calorias é praticamente nada. E aí quando você faz isso sem passar por fases, sem fazer com que seu corpo se acostume, ele passa por um processo de estresse metabólico, fazendo com que você se adapte e faça com que você evite a perda de gordura. Você entra em um efeito platô, onde você só deixa ali guardada aquela gordurinha que você odeia ver no espelho. Então, para você entender, vamos lá. É necessário que você tenha um controle de carboidratos, alguns alimentos que são ideais, entender as combinações, como você vai se sentir saciada mesmo comendo menos? Sim, mas você precisa fazer isso através de etapas corretas e não simplesmente dar a louca, sair cortando tudo que você acha que não pode, criando lista de alimentos permitidos e proibidos, porque o que vai acontecer é que se você mudar bruscamente aquilo que você já fazia para aquilo que você quer fazer, porque está ansiosa, porque quer resultado mais rápido, você muitas vezes vai estar dando um tiro no pé e fazendo com que até você emagreça, perca líquidos, perca massa muscular, mas não mantenha o biotipo que é necessário para você conseguir secar e trincar até a barriga. Então, conselho de amiga, evite estratégias restritivas de uma hora para outra. Faça uma sequência, é assim que funciona, você passar por fases. Eu sou super a favor de estratégias que sejam eficazes, que façam você conseguir mais rápido o seu objetivo, mas existe um momento certo de aplicar cada coisa. A base é você entender também como funciona a combinação dos alimentos, como você pode colocar alimentos termogênicos no seu metabolismo, então tem todo um passo a passo, até você se sentir saciada para ir para estratégias de perda de gordura mais avançadas, como o próprio jejum, outros protocolos, cetogênica. Então é importante que você saiba que existem esses passo a passo, essas fases que eu gosto de ensinar sim e vejo muito resultado, não somente na minha rotina, mas também na rotina de diversas pessoas e centenas de mulheres que eu já ajudei pelo mundo afora. Outro erro super comum é um treino mal feito. Você tem que entender que a gente precisa preservar essa massa muscular. E abaixo daquela pochete, daquela barriga, daquela gordura localizada lá nas suas costas, existem músculos. Por mais que você nunca tenha visto ou faz tempo que você viu na vida. Então é importante que você não faça somente um aumento de séries. Fique fazendo 500, 300, 400 abdominais. E você foque na massa muscular e até na hipertrofia para aquele músculo específico.
Não vai adiantar se você é aquela pessoa que tem a barriguinha de chope, cheio de gordura visceral e queira ali perder gordura localizada. São treinos diferentes e até porque são objetivos diferentes. Lembra que eu falei aqui sobre gordura localizada, gordura subcutânea? E aquela barriga maior, aquela barriga de chope, aquela barriga grandona lá, ela tem gordura visceral também. Então são outras estratégias. Isso aí vai ser tema para um outro vídeo para que você entenda o que fazer nesse sentido. Mas basicamente sobre a gordura localizada, essa pochete, barriga, né, aquilo que está te incomodando, você precisa treinar com mais força, focar num treino para hipertrofia, para aquela área específica e não somente no volume. Então foque no treino certo. Um treino errado acaba fazendo você perder seu tempo suando as pelancas e não perdendo essa barriga. Ponto número 3 é você saber que precisa controlar 2 hormônios essenciais para a perda de gordura localizada, que é o controle da insulina e o controle do cortisol. A insulina ela aumenta sempre que você está consumindo alimentos que são fontes de carboidrato, de açúcar, de massa, pão, bolo, pudim, carboidratos, enfim, você já deve estar imaginando essa lista aí na sua rotina. Mas se você consome isso aí com frequência, e principalmente em alguns horários específicos, como final da tarde, antes de dormir, você vai facilitar com que essa gordura localizada fique lá guardadinha e não saia nem que o Benedito. Lembrando que quando a gente está falando sobre o controle da insulina, basicamente a gente está falando sobre o controle do consumo de carboidrato, certo? Mas além disso, a gente tem que entender que não é somente o tipo de carboidrato, mas a forma que você o consome. Então existe uma diferença entre o formato, em que momento você vai estar consumindo, em que combinação, por exemplo, se você associa o carboidrato com a proteína, você regula essa insulina melhor do que só consumir o carboidrato em uma refeição. Ou seja, existe toda uma parte importante para você entender. E eu já falei um pouco sobre isso em um vídeo onde eu falo sobre esses carboidratos com controle do índice glicêmico e vou deixar aqui no cartão para você depois conferir, ok? E aí, falando sobre o cortisol, a gente tem que entender que ele acaba afetando muito a nossa massa muscular. E para essa questão da gordura localizada, e até para um processo de conseguir perder gordura localizada sem perder massa muscular, secar, definir, você tem que estar trabalhando esse músculo. E aí, se você é aquela pessoa que não cuida desse cortisol, não consome alimentos que têm a relação de diminuir esse cortisol e você tem uma ansiedade muito alta, significante, você sem querer, você está colocando esse hormônio no seu corpo e dificultando essa perda de gordura localizada. E aí um quarto ponto que está super associado a essa questão dos hormônios e o controle do índice glicêmico é o consumo de sucos e líquidos, não somente durante a refeição, porque eu sempre falo, e você provavelmente já escutou isso, que não é bom consumir nem que seja água ou um suco de limão ali naquela refeição, porque vai fazer você consumir mais alimentos e vai dificultar a absorção de alguns nutrientes, mas também só pelo formato. Lembra que eu estava falando para você agora há pouco, que dependendo do formato que você consome o carboidrato, você está colocando muito açúcar concentrado ali e você vai estar elevando esses picos de insulina que podem fazer com que você ganhe gordura localizada? Ou seja, se você consome sucos, se você vive lá presa a tomar um suquinho, líquidos, você naturalmente vai estar fazendo com que sua insulina possa dar picos. Então, só existem alguns sucos, pouquíssimos, que podem ter uma diminuição dessa questão da insulina, que é o suco de limão, o suco de maracujá, mas a maioria dos sucos, quando você tira da fruta e coloca em formato de suco, você está elevando essa insulina e não é uma boa estratégia para você que quer perder gordura localizada e barriga o consumo desses sucos, mesmo que sejam sucos naturais e sem açúcar. Outra coisa que pode estar te impedindo de perder aquela pochete, gordura localizada, seja ela na barriga ou em qualquer parte do seu corpo, é de fato não focar no seu intestino. Eu sei que muitas vezes você vai pensar, Vanessa, mas eu tenho um intestino regular, eu vou no banheiro o tempo todo, então tá tudo ok. Mas não é isso. Dependendo do que você come, o nosso intestino vai absorver ou vai liberar mais hormônios ou outros hormônios que são bons ou não são tão bons para essa gordura localizada. Por exemplo, a serotonina é um hormônio que vai facilitar no controle da ansiedade, que vai diminuir alguns hormônios como o cortisol. E se você não consome alimentos que são de fontes natural, vive se enchendo aí de produtos cheios de conservantes, até às vezes disfarçados de produtos fitness, né? Você muitas vezes está se enchendo de porcaria, literalmente, e fazendo com que seu corpo fique cheio dessas substâncias, acabando com as células do seu intestino. Então é importante que você foque nessa flora, né? Essa flora intestinal para consumir
consumir prebióticos, probióticos, para ter uma flora equilibrada, para de fato ter o intestino funcionando bem, sem intolerâncias, sem alergias, tudo acontecendo da forma mais saudável possível. E isso só vai acontecer também se você evitar o consumo de açúcar. Então é muito importante que você leia o rótulo. Muitas vezes naquele rótulo não tem açúcar estampado lá para você entender que é perigoso isso. Tem às vezes lá açúcar invertido ou glucose, maltodestrina, destrose, tudo isso aí são formas de açúcar que podem estar lá naquele alimento que muitas vezes você acha que é saudável e que está fazendo com que você eleve esses picos de insulina que vão ser super prejudiciais para a gordura localizada. Então, resumão para você sair super atenta e aproveitar esse vídeo, inclusive deixar seu like agora e compartilhar com seus amigos, os vizinhos, todo mundo que você conhece, o canal mais saudável do Brasil. Você precisa aproveitar o conhecimento dos alimentos e ter um controle principalmente dos bons carboidratos, das boas combinações, para conseguir controlar essa insulina, controlar o cortisol, trabalhar a sua massa muscular. Por quê? Uma coisa é fato, se você quer perder gordura localizada, faça isso sem perder massa muscular. Porque se você faz besteira, se você sai achando que é só cortar caloria, você perde massa muscular junto, você perde gordura, mas depois fica toda flácida e vai ter que correr atrás disso. Aplica as dicas que eu dei nesse vídeo, faz um Nutriflix aqui nesse canal, aproveita as dicas da Nutri aqui do canal mais saudável do Brasil e não deixe de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!